Deus comigo. Amém, queridos? Eu quero que você abra a Bíblia Sagrada, na carta aos Hebreus. Nós iremos ler o versículo de capítulo 12, versículo 14. Glória a Deus. Nós iremos ler somente o versículo 14. Glória a Deus. Fique sentadinho mesmo aí, os irmãos queridos. Trago um abraço da congregação Esperança, viu, para os irmãos, ali em Cidade Operária. Que Deus abençoe em nome de Jesus, irmã Mairane, que Deus lhe abençoe também, em nome de Jesus. Hebreus 12, 14. Quem achou diz assim: eu encontrei. Quem não achou diz: eu estou procurando. Todos acharam. 12, 14, diz assim: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vamos lá no 3? 1, 2, 3 e... Glória a Deus. Meus irmãos queridos, eu acredito que a maioria dos irmãos, se não todos, já leram pelo menos um versículo da carta escrita aos Hebreus. Eu acredito que os irmãos também já ouviram e já leram também acerca desse versículo aqui. Meus irmãos, quando nós olhamos para a carta aos Hebreus, logo nós sabemos que não tem um escritor concreto, é um escritor da carta aos Hebreus, ele é desconhecido, mas que traz para nós uma grande importância para o nosso aprendizado cristão. Traz para nós uma aula de comportamento na área cristã, na área em que nós professamos a nossa fé. E quando nós lemos aqui a carta aos Hebreus, nós vamos ver, meus irmãos queridos, que o escritor, ele escreve para um público, para os judeus, que não estavam na sua terra ou em Palestina, mas que estavam fora. E o propósito prima dessa carta aqui era fortalecer os irmãos na fé, era alegrar os irmãos na fé, era fazer com que os irmãos não esmorecessem, não apostatassem da fé. Haja vista, meus irmãos queridos, quando o escritor aos Hebreus, ele escreve aqui, ele dá uma palavra de incentivo aos irmãos continuar firme em tempos difíceis. Quando você vai ver, no primeiro século depois de Cristo, vocês vão ver que há uma perseguição muito grande contra a igreja do Senhor, contra os irmãos que aceitaram Jesus Cristo, e por conta dessa perseguição, muitos apostataram da fé, muitos abandonaram a fé, muitos deixaram de servir Jesus, porque não aguentaram a opressão, a luta em que eles estavam vivendo. Nós sabemos, meus irmãos queridos, que esse negócio de luta no contexto cristão, na área da nossa fé, não é novo. O próprio Cristo passou por luta, mas Jesus Cristo, ele vai dizer que ele venceu, e aquele que está nele é mais do que vencedor. Aquele que está em Jesus não é somente vencedor, é mais do que vencedor, porque ele venceu. E ele dá uma palavra em Mateus 18, que as portas do inferno, ela jamais prevalece contra a sua igreja. E o que ele quer dizer com isso, meus irmãos queridos? Não é que o inferno vai atacar a igreja e a igreja vai recuar. Quando ele diz que as portas do inferno não prevalecem, é a igreja que ataca e o inferno não prevalece, porque aquele que está conosco é maior do que todas as coisas. Aquele que está conosco, ele tem um domínio de todas as coisas, ele tem o controle de todas as coisas, ele tem a chave da vitória e o plano de escape para a igreja nesta terra. É essa palavra que o escritor aos Hebreus, ele escreve para alegrar os irmãos, para fortalecer os irmãos, para dar graça aos irmãos, permanecer na fé. Ele escreve nesse sentido,
ele escreve com esse propósito de encorajar os cristãos a permanecer. Então, quando você vai ver aqui, meus irmãos queridos, já no capítulo 12, além de encorajar os irmãos, ele está dizendo que a prova que eles estão passando vão ter vitória, vão ter sucesso, vão chegar ao ponto de partida, o ponto desejado dele. Então, quando você vai ver esse capítulo 12 aqui do livro de Hebreus, é acerca de uma perseverança em meio à provação. Quando, meus irmãos amados, estuda e vê o capítulo 12 de Romanos, versículo de número 12, vai dizer o seguinte, para nós meditarmos nesta noite, que ele também, o apóstolo Paulo vai dizer, capítulo 12, versículo 12, alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e persevera na oração. Então, em todos os momentos da luta diária, da luta cristã, o segredo não é esmorecer, o segredo não é chutar o pau da barraca, como tem um dito popular, o segredo não é abandonar a fé, o segredo não é virar as costas para Deus, o segredo não é fazer perguntas para Deus, querendo obter uma resposta de imediata. Não, o segredo é perseverar, o segredo é continuar, o segredo é ficar firme e constante. O segredo, meus irmãos queridos, é fazer como o apóstolo Paulo disse aos irmãos em Roma: se alegra na esperança, sede paciente na tribulação e jamais vocês deixem de orar. Precisamos entender isto. Quando ele escreve esta carta aqui, ele tem esse mesmo propósito, o escritor, de alegrar os irmãos a perseverar, de ele ser exemplo de perseverança em meio a tempos difíceis. Mas pastor, o que tem a ver com a santificação, que é o tema que foi proposto para essa quinta-feira? O que tem a ver? Tem tudo a ver, porque ele traz para os irmãos queridos acerca de um consolo daquilo que eles estavam passando. É bem verdade, meus irmãos queridos, que o tempo mudou, o século mudou, a era também, mas a igreja, meus irmãos, continua passando dificuldade, os irmãos continuam passando luta, a igreja continua na batalha, mas o mesmo Deus que encorajou os irmãos dispersos, os cristãos judeus, os mesmos irmãos que estavam fora da Palestina, em que Deus consolou, deu força, deu graça, é o mesmo Deus que nós servimos. É o mesmo Deus que nós servimos. É o mesmo Deus que nós professamos a nossa fé. É o mesmo Deus que nós olhamos para o alto e sabemos de onde vem o nosso socorro. É o mesmo Deus, meus irmãos queridos, que o salmista Davi vai dizer: alguns confiam em cavalos e outros também confiam em cavaleiros, mas nós confiamos no Deus da nossa salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Olhe para o teu irmão sem tocar e diz assim: continue perseverando, continue na labuta. Às vezes, meus irmãos queridos, tem dia que a gente perde, que muitas das nossas lutas nós não vamos obter só vitória, mas até com Deus as derrotas têm um sabor de vitória, porque Deus, Ele faz com que o nosso choro se transforme em alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Então, capítulo 12, versículo 1 até o versículo número 11 vai falar acerca da perseverança dos irmãos continuar firme. E segundo, meus irmãos queridos, além de eles continuar na perseverança, o escritor aos Hebreus vai dizer: olha, vocês vão ser exemplos de Cristo para aqueles que observam vocês. Ele vai falar: olha, além de vocês perseverar em meio a essa provação, vocês também vão ser exemplos. Vocês vão ser exemplo para aqueles que querem desistir. Vocês vão ser exemplo para aqueles que olham e para o sistema, para o contexto em que eles estão vivendo e vê que não tem mais jeito, vê que não tem mais nenhuma situação a ser resolvida, que já acabou. É esta palavra introdutória para nós nesta noite. Enquanto o sistema está dizendo acabou, não tem mais jeito, diácono Samuel, quando as pessoas dizem não tem mais jeito, as coisas vão de mal a pior,
Minha avó sempre disse, meus irmãos queridos, eu aprendi isso muitos anos lá no interior. Minha avó disse: meu filho, nós temos que calçar o que tem, vestir o que tem, comer o que tem, porque nada vai prestar. Mas eu troco essas palavras nesta noite para dizer, mesmo que as coisas estão indo de mal a pior, o nosso Deus sempre tem uma palavra que muda a situação do servo de Deus. Deus sempre tem uma escapatória. Deus sempre tem uma saída, irmão Genô. Em meia situação, Abacuque vai olhar e vai dizer: Senhor, até quando eu vou clamar e tu não me ouve? Até quando eu vou clamar por socorro e o Senhor não diz nada? E o Senhor resolve responder: olha, te acalma, eu vou enviar uma providência. É bem verdade que a primeira providência era para trazer a nação de Judá, porque estava desgarrada, a lei era frouxa, quem tinha condição oprimia quem não tinha. Mas ele está dizendo: olha o seguinte, eu vou resolver a situação, eu vou trazer o juízo e depois vou trabalhar naquele que eu vou levar o juízo, mas eu tenho certeza de uma coisa: a resposta para o teu clamor vai ser respondida. E vocês sabem o resultado de Abacuque, o que aconteceu com a nação de Judá. Passou pelo crivo, mas Deus deu vitória para eles. Por quê? Porque o nosso Deus, meus irmãos queridos, Ele é o Deus das causas impossíveis. O nosso Deus, meus irmãos queridos, Ele age de maneira sobrenatural. Aonde não há porta, Ele tem poder para abrir porta. Aonde não tem solução, Ele tem poder para dar solução. Aonde a tecnologia, a ciência, a medicina diz: acabou, até aqui nós trabalhamos e não conseguimos mais resolver nada. Aí Deus diz: agora que eu vou trabalhar, porque aquilo que é impossível para o homem, para mim é possível. Quem crê nesta palavra, dá um glória a Deus nesta noite. Te aquieta, te acalma, porque Deus tem o controle de todas as coisas. Deus, irmão, eu sempre tenho dito, por alguns lugares que eu tenho andado, e eu sempre tenho dito, irmão, Deus não é doido, Deus não é desorientado. Deixar a igreja a mercê de tudo isso que nós estamos passando, que vocês já sabem o que é. Eu não vou nem entrar em detalhes em termos de política, de economia, de essas coisas, dessa roubalheira. Deus não é doido. Deixar a igreja a mercê dessas coisas, sem antes ter um propósito específico no céu para a sua igreja. Deus não ia deixar nós passarmos por isso, sem ter um propósito específico no céu. Então, cada dia em que você se levanta, bota os pés no chão, levanta da cama, da rede, do lugar onde você dorme, cada dia que você coloca os pés sobre o chão, é Deus dizendo assim: o propósito que eu tenho acerca da tua vida ainda está de pé. Ninguém te toca. Ninguém te toca. Porque aquilo que Deus tem projetado para a vida dos seus, ninguém toca, irmão. Deus pode até permitir, mas Deus não deixa aquela pessoa, ou o nome dele, principalmente, ser envergonhado. Então ele está dizendo: vocês são exemplo, devem ser exemplo. Quando alguém diz assim: meu irmão, acabou, as coisas estão de mal a pior, você diz: olha, meu irmão querido, eu sei que as coisas estão difíceis, mas eu tenho uma resposta, uma palavra de Deus para a tua vida. Deus ainda vai mudar a nossa situação. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Deus ainda muda a situação. E quando nós chegamos aqui, meus irmãos queridos, a partir do versículo 12, a seguir, do mesmo capítulo 12 especificamente, o versículo de número 14, você vai observar que ele troca o diálogo agora. O escritor, no início do capítulo, ele vai falar acerca da perseverança em meio à prova. Aí depois vai dizer: agora vocês são exemplos, vocês devem ser exemplos. E no capítulo do versículo 12, ele muda o discurso e vai exortar os cristãos acerca da santidade e de vários preceitos da época. Ele vai exortar os irmãos acerca da santidade. Ele vai trazer uma palavra de ensino, uma palavra de alerta aos irmãos acerca de ter uma vida santa, acerca de ter uma vida regrada aos pés de Jesus. Mas pastor, o que é ser santo? Santo é uma pessoa separada do pecado. Ser santo é uma pessoa ser consagrada a Deus. Meus irmãos queridos,
quando o escritor aos Hebreus está dizendo para os irmãos, vocês devem ser santos, ele está dizendo, olha, a situação está difícil, suporta a provação, seja exemplo de crente e continua guardando o depósito de Cristo na vida, na santificação, separando-os do pecado e sendo consagrado a Deus. Nesses dias difíceis, irmãos, nesses dias onde o sistema tem tentado mudar, trocar, tentado enxertar subterfúgio, e tem muitos que se enganam, indo por esses caminhos. Nós temos que entender uma coisa: precisamos preservar a nossa separação, através da santificação a Deus. Precisamos preservar a santificação, separando-nos do mundo, do pecado e vivendo para Deus. Irmão, olha, as coisas estão difíceis, não está? Hoje em dia, graças a Deus, não, hoje em dia não, Deus, Jesus sempre deixou isso, para a gente identificar os que são, os que não são, para a gente identificar o que é, o que não, através do fruto do Espírito. Hoje em dia a pessoa só não identifica, é bem verdade que alguns dizem, hoje ninguém sabe mais nem quem é crente e quem não é. Não, calma aí, vírgula. Só quem não sabe quem é crente, quem não é, quem não tem o discernimento do Espírito de identificar os frutos do Espírito que está na pessoa. Porque é simples, uma vida santa, separada, regrada, uma pessoa que busca a santidade, jamais, ela busca os frutos do pecado, ela busca o fruto da carne. Por mais que as coisas estão difíceis, ela sempre persevera buscando diuturnamente os frutos do Espírito. Então é fácil, irmãos, a gente identificar. Por isso que a santidade na nossa vida, ela só é certificada mediante os frutos do Espírito em nossas vidas. Deixa eu fazer uma pergunta para você aqui, você não me responde. Quais são os frutos que você está demonstrando ou mostrando? Pastor, eu não tenho obrigação de mostrar e nem demonstrar. Quem foi que te disse? Se você é testemunha, e a Bíblia diz que nós somos, o apóstolo Paulo diz que nós somos a carta aberta que o povo lê. Jesus Cristo diz, olha, vocês vão ficar lá em Jerusalém, até do alto seja revestido para quê? Para marchar na terra? Para falar em línguas? Não, para ser é fruto. Isso trata-se de santificação. O testemunho deles era tão evidenciado pelos ímpios e pelas pessoas lá fora, que a igreja caiu na graça e todos os santos dias Deus acrescentava mais e mais. Necessário, Senhor, no capítulo de número 6 de Atos dos Apóstolos, necessário Pedro, no capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, levantar mais e mais discípulos para ajudar na obra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então nós precisamos tratar sobre isso, sobre ter uma vida santa, uma vida separada, uma vida regrada, uma vida intensa com Deus, uma vida afastada das coisas que nos afastam de Deus, uma vida de renúncia, uma vida de você, dia por dia, examina-se a si mesmo, aí você vai se lançar aos pés de Jesus Cristo. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, ter esta busca constantemente e ter uma vida de santificação. Por quê? Porque sem a santificação, ninguém pode agradar a Deus. Ninguém pode agradar a Deus. A santificação, ela é uma base para a vida diária cristã. A santificação, ela é uma base diária para ter uma vida cristã, principalmente na terra. Aliás, na terra, porque no céu, nós já vamos estar lá mesmo, né, irmão? E pecado não entra lá, então todo mundo vai ser semelhante a uns. Não tem pecado. Mas aqui nós precisamos, pastor, mas tem um ditado que alguns dizem, santo só Deus.
na plenitude, santo só Deus, na sua divindade máxima e suprema. Mas se a Bíblia diz seguir a paz com todo e a santificação, tem então um grau de santidade. Eu não estou dizendo ser religioso, porque tem muitos irmãos que confundem santidade com religiosidade. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de ter uma vida libada aos pés de Cristo. Eu estou falando de ter uma vida sincera com Cristo. Eu estou falando de ter uma vida santa, naquilo que o Espírito Santo de Deus proporciona a nós, para que vivamos aqui na terra. Então, na santidade plena, absoluta, somente Deus. Porque até, meus irmãos queridos, João vai dizer na primeira carta, que aquele que não tem pecado já mentiu. Mas ele continua dizendo no capítulo 1, versículo 8 e 9, filhinhos, se pequeis, lembra que há um advogado justo e fiel, que te livra de toda a condenação e de injustiça. Por quê? Porque aquele que se arrepende dos seus pecados e deixa, alcança misericórdia. Quem está entendendo diz glória a Deus. Alcança misericórdia. E a misericórdia é a causa de nós não sermos consumidos. Irmão, se Jesus fosse nos medir da maneira que nós devemos ser medidos, mas graças a Deus o sangue de Jesus Cristo nos justifica de todo o pecado. Graças a Deus, Jesus olha para você e para mim, todo imperfeito, peca para danar, fala besteira para dedéu, como no anterior, né? Peca por pensamento, vista, audição, a todo momento. Aí Jesus diz assim: meu sangue te justifica, mas te lembra que há um advogado justo e fiel, te arrepende. Quem está entendendo? Santificação. Eu estou treinando aqui santificação, irmão. Eu poderia chegar aqui, irmão, levanta a mão para adorar. Eu estou vendo uma bola de fogo ali e tal. Não, uma chave acolá. Não, eu estou falando de algo que vai transformar a nossa vida e nos dar acesso ao céu e ter acesso ao nosso Criador. Através de uma intimidade. O próprio Cristo disse: entra no teu quarto, fala com teu pai em secreto, fecha a porta, fala com teu pai em secreto, o teu pai em secreto te ouve, em público Sem santidade nós não conseguimos fazer isso, irmão. Sem santidade nós não conseguimos falar com nosso pai em secreto, e nosso pai em secreto, ele nos entra no teu quarto, fala com teu pai em secreto, e ele nos honra publicamente. Ele não faz isso, por quê? Porque há uma barreira, e a santidade é a ponte, através dos frutos e da palavra de Deus, que nos leva até o Criador. A santidade ela é importante para a vida cristã. Tem uma música que é santidade no falar, né? Santidade no ouvir, santidade. Não tem uma música assim? Tem uma música assim, irmãos. A santidade, quando nós olhamos o contexto judaico, ela tem uma importância tão grande, que quando Salomão, ele constrói o templo, ele escrevia no fundo das taças, das talhas, escrevia nas colheres, nos garfos, nos utensílios, santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Por que Salomão, ele foi próspero? Alguns dizem, Salomão foi próspero porque o pai matou todos os adversários, ele tem um reinado de paz. Salomão foi próspero, primeiro obedecia a Deus e buscava santificação em Deus. Quando você vai estudar Salomão, 2 Crônicas 7, depois que ele constrói, primeiro capítulo 1 até o capítulo 6, que é a construção do templo e da casa do rei, capítulo 7, a Bíblia vai dizendo no versículo 1 do capítulo 7, e tendo Salomão acabado de orar, desceu o fogo do céu, consumiu o holocausto, e a casa se encheu de glória, ao ponto de quem estava dentro não podia sair, e quem estava fora não podia entrar. Isso é santidade, irmão. Isso é santidade. Santidade ao Senhor. Aí muitas das vezes, meus irmãos queridos, deixa eu apertar aqui só a polca um pouquinho, só para não perder o costume. Deixa eu apertar aqui a polca aqui. Muitas das vezes nós chegamos num culto,
Ah, mas aquela cantora não está com nada, aquele cantor não está com nada, aquele grupo não está com nada, o pregador não está com nada. Às vezes a pessoa passa o dia... Quer sentir a presença de quê? Para sentir a presença de Deus, nós precisamos estar em Deus. Para sentir, oh glória, a presença do Eterno, irmãos, não foi denominação, não foi o pastor Francisco que disse, foi Jesus. Onde tem 2 ou 3 no meu nome é o suficiente, já vou me manifestar. Onde tem 2 ou 3, se tiver só 2, tá bom, tá de bom tamanho, porque é melhor andar os 2 juntos do que andar só um. Então tá bom, se tiver os 2 no meu nome, em conectividade, buscando a santidade, adorando-me em espírito e verdade, já manifesto a minha presença. Já manifesta a minha presença. Então ela nos proporciona isso, a santidade. Ela nos dá isso. E ela requer também isto. Ela vai trazer, meus irmãos queridos, o crente a ter uma vida diferente. Olha o que ele vai dizer: seguir a paz com quem, irmão? Seguir a paz e ação. O que me chamou a atenção, meus irmãos queridos, foi essa palavra aqui, seguir. Seguir. Essa palavra seguir, ela traz também aqui um significado de persistência, de perseverança, de continuidade. Ela traz isso para nós, seguir a paz com todo Então a santidade, ela tem que ser cultivada. A santidade, ela tem que ser constante. A santidade, ela tem que ser ter uma vida de perseverança. Ah, mas eu orei a Deus hoje, eu me consagrei, já estou santo, não preciso mais. Quem foi que te disse? Quem foi que te disse? Nada mais, tem um ditado que diz, nada mais, né, um dia após o outro. É assim também na vida cristã. É bem verdade, meus irmãos queridos, que a gente tem aquele ditado, e a própria diz que cada dia tem seu próprio mal, mas se Deus nos concede mais um dia, a vida tem que seguir na santidade. Deixa eu apertar aqui o parafusinho só uma vez, que eu apertei aqui só 2 apertadas. Como é que você é no seu trabalho? Como é que você é no seu hall de amizade? No seu contexto social? Nas redes sociais? Como é que você, que tipo de linguajar sai da sua boca? Quais são as suas ideologias? O comportamento condizem com o que nós estamos falando nesta noite acerca da santificação? Seguir a paz com todos. Por que diz seguir a paz com todos? Porque, irmãos, você já viu alguém que busca a santificação, você não tem paz com ninguém? Você já ouviu? Você já ouviu o atribulado que não tem paz com ninguém, ele tem uma vida santa? Você já viu aquela irmã atribulada que só vive causando problemas? Nunca está bom. Sempre tem um porém, um porquê. Nunca agrada. Não tem condição nenhuma de seguir uma vida de santificação. Por que ele diz seguir a paz com todo e a santificação? Porque, meus irmãos queridos, o que nos proporciona esse culto aqui maravilhoso, em um ato santo e santificado, através da palavra, dos louvores, das orações que já foram feitas, de tudo que foi invocado e falado no nome de Cristo, é a paz que nós temos um para com o outro. Você não entendeu, por isso você não deu glória a Deus. O que faz esse culto aqui ser agradável e subir a nossa adoração até o céu e entrar nas narinas do Senhor, e o Senhor cheirar como aroma suave as suas narinas, a nossa adoração, é a paz que nós temos mútua um com o outro. Aqui a única diferença aqui é de sexo, que tem os homens e tem as mulheres, tamanhos, roupa, mas a adoração é a mesma.
A adoração é a mesma, sobe. É por isso que ele vai dizer, seguir a paz com todos. E a santificação, por quê? Porque se você não é capaz de seguir a paz com alguém, você não consegue ver a Deus, porque você não alcança a santificação. E essa paz aqui, irmão, não é somente a paz para os cristãos, não. Que a gente olha aqui esse texto aqui, seguir a paz com quê? Com quê? Irmão, tem gente, irmão, servo de Deus, que ele não tem paz com o seu vizinho. Não tem paz no seu local de trabalho. Vixe, lá vem aquele irmão, ô caramarada enjoado. Vixe, lá vem aquela irmã, oh meu Deus do céu, não. Menino, disse que eu não estou. Diz que eu não estou, porque meu Deus do céu, lá vem. Ô mulher chata. Ô rapaz enjoado. Essa paz aqui, ela é mútua. E ela não está inserida somente em um contexto. A paz com todos, irmão. Seguir a paz com todos e a santificação, meus irmãos queridos, sem a qual ninguém verá o Senhor. É isso que o nosso Deus está nos ensinando nesta noite. É isso que Deus está aqui nos revelando nesta noite, acerca da santificação. Se a gente entendesse essa palavra santificação, ou então santos, que significa separados, viu, consagrados, se a gente entendesse da forma que é para entender, praticar da forma que é para praticar, as coisas seriam bem melhor. Teria menos individualismo, partidarismo. Teria mais, teria menos, quer dizer. Por quê? Porque a santificação, ela nos proporciona paz. E quando nós temos paz, por exemplo, eu tenho paz aqui com o diácono, com o missionário Maico. Então, o desejo que todas as oportunidades que eu tenho, e o desejo que eu tenho de ficar perto dele é grande. Então, quanto mais eu tenho oportunidade de ficar perto dele, mais eu vou aproveitar a chance que eu tenho. De que, pastor? De gozar daquela alegria de estarmos unidos como irmãos. Porque essa paz, ela traz isso, irmãos. A paz, através da santificação, ela traz isso para nós, ela nos aproxima. É o que eu tenho pregado esses últimos dias. Olhe para mim aqui, eu vou tirar esse óculos aqui. Olhe para mim aqui nessa face aqui. Em nome de Jesus Cristo, dentro da casa do Senhor, nós não temos inimigos, nós temos amigos. Quando o Maico disse, Francisco, nós vamos falar sobre santificação, eu digo, Jesus, por que não chamou outro? Porque a santificação, à luz da Bíblia Sagrada, é um confronto. E quebra todos os dogmas e paradigmas da nossa vivência. Porque muitas das vezes, nós queremos viver, não é como Deus quer, nem como as Escrituras quer. Nós queremos viver como nós queremos viver, e botamos culpa de Deus sobre os nossos comportamentos. Aí tem uma cambada de Gabriela, eu nasci assim, eu vou morrer assim, ninguém me muda, ninguém vai te mudar mesmo não. Mas se você der brecha para o Espírito Santo, Deus faz você uma nova pessoa. Por quê? Porque quando você tem paz, a santificação de Deus é notória na tua vida. Eu quero estar perto dela. Eu quero estar perto dele, eu gosto de ouvir ele falando, eu gosto de ser aconselhado por ela. Ore por mim, irmão, ore por mim, irmã. Irmã, vai lá em casa tomar um café, faz dia que você não vai lá em casa. Aí depois tem aquela pessoa que diz, ninguém me chama para tomar um café, mas você chama quem para tomar café na sua casa? Aí, ninguém me chama na churrascaria, mas você convida quem? Você não quer ter paz com ninguém? Você convida quem na churrascaria? Ninguém dá paz para mim, mas você dá paz para quem? Ninguém manda um zap para mim para saber como é que eu estou, mas você manda zap para quem? Ninguém vai na minha casa, mas você vai na casa de quem? Ninguém me manda um texto bíblico, mas você manda texto bíblico para quem? Ninguém me ama, mas você já disse que ama quem? Então a vida de santidade é fazer com os outros o que você é fazer com os outros, diferente daquilo que as pessoas fazem com você. Porque convidar só quem te leva no churrasco é fácil. Né? Ninguém me ama. Irmão, porque tu está assim? Não, porque ninguém liga para mim. E tu não tem telefone não.
Irmão, por que tu está frio? Não, é porque um dia eu fui lá na igreja e não me deram a paz do Senhor, e tua mão está podre e tua boca está fechada. Às vezes o camarada ou então a irmã chega na porta da casa do Senhor, parece que matou 200. A gente fica até com receio de esticar a mão e ela largar a mão. A paz de Deus, irmão, deixa nós até mais alegres. Às vezes o camarada é feinho para dedéu, mas quando ele está com a paz de Deus, ele é bonito para danar. Né? Às vezes a moça diz, meu Deus do céu, aquela menina, como é que ela conseguiu casar com aquele rapaz tão bonito, meu Deus do céu, e assim vice-versa, é porque ela tem a paz de Deus. É porque ela tem a paz de Deus, ela tem a santificação, ela tem a alegria de viver em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu concluir. Então esta é a exortação do escritor aos Hebreus. Ele exorta os irmãos a viver uma vida de santidade e de vários preceitos no contexto em que eles estavam vivendo. A ter uma vida regrada, buscando a Deus. Meus irmãos queridos, nós não precisamos de subterfúgio. Graças a Deus. Nós não precisamos de subterfúgio, de técnica, de estratégias copiosas das coisas mundanas, para mostrar que nós somos santos, ou então somos servos de Deus nesta terra. O Espírito Santo de Deus, Ele nos guarda e nos mostra, e mostra-nos para o sistema que nós somos diferentes, e somos um povo que nascemos na terra, mas que nós não vamos viver eternamente nesta terra. É isso, irmão. Busque a santificação. Busque a santificação. Irmãos, se a gente buscar a santificação do tanto que a gente come, porque o classe para gostar de comer, e não é pecado não, desde que seja gula, com exagero, é crente. Mas também existe outra coisa melhor, irmão, porque comer é bom demais, né? Quem disser que comer é ruim, irmão, ele está com o quê? Fastio. Porque comer é bom, mas também exagerado também já é demais. Então eu quero trazer aqui uma comparação. Se a gente buscar a santificação, a santidade em Deus, do tanto que a gente projeta propósito e projeto cotidiano para essa terra, nós estaremos muito melhor. Quantas e quantas vezes, eu tenho certeza, eu não vou dizer aqui, eu nem sei para quem eu estou falando, eu sei para quem eu estou falando. Porque se eu não soubesse para quem eu estava falando, nem aqui eu estaria. Porque eu nem sei o que eu estou falando, mas eu vou falar. Então a gente tem que se calar quando não tem nada para falar, né? Eu nem sei, mas Deus me deu aqui e eu tenho que falar. Não, meu irmão, se tu não sabe, te cala. Porque Deus não é doido. Eu sei. Eu sei que tem pessoas aqui que Deus tem incomodado para ser melhor. Para ser melhor. Para se doar mais. Muitas das vezes, deixa eu dizer uma coisa aqui, nem todas as noites que a gente rola na cama de um lado para outro, é insônia ou cansaço do dia de trabalho. Às vezes é Deus dizendo, eu quero conversar contigo, eu quero pontuar algumas coisas contigo. Eu quero falar contigo, eu tenho algo para te revelar. Eu tenho algo para fazer na tua vida e através da tua vida. Mas hoje em dia, meus irmãos queridos, o comodismo tem entrado em nossas igrejas. Eu tenho acompanhado os ensinamentos, os fundamentos da fé cristã. Eu acompanhei quase tudo. E falou no comodismo, falou? Comodismo? Os fundamentos da fé cristã, de Romanos. É uma verdade, não sei se foi o pastor Marcos ou se foi o pastor Ciclai. O povo está conformado, no conformismo, acomodado. Enquanto Deus está dizendo, meu filho, te desperta, tira essa preguiça, o que tu falou bem aqui, Mike. Tira essa preguiça. Tira esse caé de cima de ti. Tem crente, irmão, que quando ele vem com 1 quilômetro de distância, a nuvem preta já está em cima dele, só de preguiça. Quando ele chega perto de você, a alegria que está em você vai embora, porque a tristeza é ela em pessoa. É uma preguiça exacerbada, exagerada. Precisamos estar imunidos nisso aqui,
Porque a santidade de Deus, ela nos comove, eu vou usar essa expressão, ela nos constrange a ser melhor diante de Deus. Irmãos, não é religiosidade nem soberba, mas escute, bom tem muito, bom tem em todas as áreas. Jesus conta com os melhores. Não estou dizendo daquele melhor que se acha, que pisa nos outros, que é soberbo, que é arrogante, não. Porque Deus, Ele não conta com qualquer tipo de coisa. Ah, pastor, Deus me quer do jeito que eu sou. Quem foi que te disse? Se Deus quisesse-nos do jeito que nós somos, não teria nem morrido na cruz do Calvário. Deus, Ele quer coisa boa, irmão. É porque diz assim, eu ainda estou à procura. Quem quiser se alista. Eu ainda estou procurando. Quem quiser pode vir até a mim. Eu estou procurando os verdadeiros adoradores, que adoram o Senhor em espírito e em verdade. Se não tiver santidade, irmão, como é que vai adorar em verdade? É por isso que tem muita gente, irmão, que canta, que prega, que chora, que até fala em outras línguas, mas não passa às vezes do teto da nossa igreja, porque estão longe da santidade de Deus. A gente pensa que aquilo é uma ação do Espírito, mas às vezes, meus irmãos queridos, é apenas um emocional, é apenas um momento de culto, e a santidade não. A santidade, ela é todos os santos dias na vida do crente, cultivada. A santidade tem que ser cultivada. Cursa a cabeça em nome de Jesus. A Sara pode cantar um louvor? Minhas filhas, prepara aí, o playback, passarinho, canta aí. Em nome de Jesus, cursa a cabeça. Eu sei que você pode ser melhor, irmão. Eu sei que você pode fazer mais. Se cobra, isso não é pecado não, você se cobrar. Jesus, eu posso fazer mais. Senhor, estão precisando de mim. Senhor, eu não vou ficar de braços cruzados, camuflado, crente 007, guardado. Quando o Senhor convoca, Ele não se levanta, ela não se levanta. Irmãos, Deus tem projetado tudo isso para te levantar na terra. E você só pode fazer isto através da santificação. Senhor, eu preciso buscar mais a Ti. Irmão, no começo da fé cristã, a gente se consagrava quase todo dia. Não sei se vocês eram assim. Se consagrava toda semana. Vinha para os cultos todos os dias, se tivesse culto na igreja. Lia a Bíblia Sagrada todo santo dia. Não levantava e nem deitava e nem comia sem antes orar a Deus. Mas depois ficou velho, começou a ter uma quantidade de crente. E pessoas que pensam que quantidade de crente é maturidade, desde que seja usada de acordo com a palavra de Deus. Porque tem gente que quanto mais ele é velho de crente, mais ele é ruim, mais ele se afasta de Deus. Quanto tempo você não fazia? Pode cantar, minha santa, em nome de Jesus Cristo. Quantos tempos as pessoas não buscavam mais a Deus? Irmão, precisa de santidade, irmão. Nós precisamos buscar mais o Senhor. Porque quando a igreja busca mais a Deus, eu estou falando no contexto geral, quando a igreja busca mais a Deus, irmãos, o pecado ele é expulso. Porque o pecado ele não persevera aonde há um povo santo. É tanta carnalidade, é tanta coisas loucas que nós vemos, meus queridos. É falta de santidade, é tanta rebeldia, desobediência, falta de temor a Deus, desrespeito contra o sagrado. Isso é falta de santidade. Isso é falta de santidade, irmão. É tanta nudez, extravagância no sagrado. Mas eu vou usar aqui, meus irmãos queridos, as mesmas palavras que o profeta Malaquias disse. Vai chegar um dia em que vai haver uma separação do santo e o profano, do que serve e o que não serve. Vai chegar um dia que a máscara vai cair. Vai chegar um dia, meus irmãos queridos, que o acerto de conta vai chegar. Vai chegar um dia que essa oportunidade que você teve de ser santo e buscar a Deus com sinceridade, vai chegar um dia que você desprezou, o Criador vai cobrar. Se tiver alguém aí na rede social, através do YouTube, vai chegar um dia em que Deus vai requerer a santidade da igreja e do povo de Deus, porque Deus esquadrinha o nosso coração. Deus ele sabe onde está a nossa mente. Deus ele sabe onde estão os nossos pensamentos. Deus ele sabe onde estão os nossos desejos. Vai chegar um dia que Deus vai requerer da igreja uma vida santa.
Alamanturimi calabassurimi calamandarábia. Alamanturimi colamandagassurimi cai. Alamandagassui delébia, nagastui da casa. Alai, erébias, tuide calamandarabassuria. Não liga se te chama de quadrado. Não liga se chama de você de antipático, de Bíblia. Não liga. Seja santo porque eu sou santo, diz a palavra de Deus. Seja santo porque eu sou santo. Anda só, mas seja santo. Tenha só um amigo nas redes sociais, mas seja santo. Toma café só, mas seja santo. Almoça só, mas seja santo. No teu aniversário pode ter só você e a tua família, mas seja santo, porque Deus é santo. Adora a Deus, adora. Adore a Deus. Cadê a igreja santa? Os santos. Os santos, os santos, os santos, os santos. Os santos, santo. Pedro vai dizer: vós sois sacerdote real, povo eleito, nação santa. É a povo, nação santa, adquirida por Deus. Seja santo. Seja santo. Conhecimento é bom, irmão. É bom. Mas a santidade é melhor. Ensino é bom. A letra é bom aprender, desde que seja para glorificar o nome do Senhor. É bom. Mas a santidade é melhor. A santidade de calabastura me canta alabaxéria. A santidade é melhor. A santidade é melhor. Seja santo porque eu sou santo. Seja santo porque eu sou santo. Seja santo porque eu sou santo. Ore a Deus com alegria. Busque a santidade em Deus. Não ligue que as pessoas falam ou deixam de falar. Não liga, mas continua perseverando a Deus e sendo santo. Seja santo. Seja santo, porque um dia Deus vai voltar e vai levar os santos para morar eternamente com Ele na glória, em nome de Jesus Cristo. Alguém pode aplaudir a Deus? Glória a Deus, aleluias. Meus irmãos, Deus é bom, todo tempo, amém? Deus falou muito comigo hoje, amém? Se Ele falou com você, busque a santidade de Deus, enquanto você pode, amém? Que vai chegar o tempo que você não vai mais poder. Meus irmãos, tem alguém entre nós que ainda não aceitou esse Deus maravilhoso e quer assim fazer hoje? Se tiver, venha, em nome de Jesus. Deus hoje quer te honrar. Já todos salvos, glórias a Deus. Meus queridos, nós vamos orar encerrando, tá bom? Já deu o nosso horário. Curva sua cabeça. Santo e querido Deus, Pai amado, meu Senhor Jesus. Deus, obrigado, Pai Santo, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, pelo instrumento que Tu usou, Pai Santo. E que nós venhamos, Senhor Deus, absorver, que a gente venha digerir e procurar nos purificar em santidade para Ti, Deus. A gente pode fazer mais. E assim eu quero, Senhor Deus, eu almejo. E eu te peço que Tu me ajudes a viver em santificação para a glória do Teu nome. Pai, nos dispersa, Senhor Deus, em paz, nos leve ao Pai Santo, aos nossos lares,
com os teus anjos acampados ao nosso redor, nos livrando de toda malignidade, Pai Santo, de todo homem sanguinário, ó Pai Santo, de tudo, Senhor Deus, de toda seta. Tu és o nosso bom Deus, o nosso amado Pai. Erga sua mão assim com nós. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, consolação e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com todos hoje e para todos sempre. Amém. Está encerrada, irmão. Olá, boa noite e a paz do Senhor a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Thiago Luiz e vou fazer algumas perguntas para você. Você é inscrito no nosso canal? Já deixou o seu like? Já ativou as notificações para sempre receber nossos vídeos? Não? Tá esperando o quê? Se inscreva, deixe o seu like e ative as notificações para sempre ser avisado das nossas transmissões de culto. Você fazendo isso torna relevante nossos vídeos e transmissões aqui no YouTube. Então vá lá, clica! Te esperamos no próximo culto. Peniel, há 13 anos edificando vidas.